vida é feita de escolhas. Para onde vamos, aonde queremos chegar, depende das escolhas que fazemos hoje. Agora você vai conhecer a história de um casal que precisou lidar com as consequências das decisões que tomaram ao longo dos primeiros anos de existência. Eu comecei a usar droga com 13 anos. Comecei com a maconha com 13 e conheci a cocaína com 15 anos. Me deu uma falsa sensação de bem-estar, tampou os meus buracos que eu tinha na época e eu não conhecia Deus, nunca tinha ouvido falar de Deus, não tinha sido criado ouvindo falar de Deus, nada. Então aquilo foi um tudo na minha vida, a droga, né? Eu começava a faltar aula e ficava na praia, nas rodas da praia, fumando maconha. E até que eu conheci a cocaína através de um namorado meu e comecei a ir para as festas que tinham no Baixo Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, Baixo Leblon, Ipanema, que tinha cocaína nas festas. Eu sempre tive um lado estruturado. Meu pai é alcoólatra, família toda mexendo com espiritismo, eu acabei me envolvendo. E nessa época o meu irmão era mais velho que eu, ele era pai de santo. Então a referência que eu tinha de algum Deus era aquela ali. Eu não conhecia Deus. E me envolvi, comecei a me envolver no candomblé profundamente. Fazer vários trabalhos, fazer tudo que a entidade pediu, eu fazia. Até que foi se passando os anos, eu fui atleta de ponta, abandonei tudo e comecei a me envolver com droga. Aos 17, 18 anos, comecei a usar cocaína. Até onde o vício pode levar uma pessoa. Infelizmente, no caso de Edson e Roberta, o vício os levou para um cenário inimaginável. Eu comecei a ir para as baladas da Zona Sul, festas, com bebida, com droga, com prostituição. E eu comecei a pegar o que eu tinha em casa para vender, para usar droga. Comecei a roubar as coisas da minha casa para vender. As joias que eu herdava de família, eu vendia. Tudo eu queria transformar em dinheiro para comprar droga. Até que eu cheguei ao ponto de vender droga. E eu fiquei vendendo droga nos bares que tinha na Zona Sul. E até que um dia a polícia me pegou, me prendeu. No falecimento do meu irmão, incorporou 3 pessoas dentro do cemitério. Aí uma luz acendeu em mim e falei, eu não quero mais isso pra mim. Aí eu fui ameaçado pelas entidades. Eu não queria saber de Deus. Deus para mim era dinheiro e droga, esses que eram os meus deuses. Então eu gostava, eu fazia muita amizade muito rápido com as coisas erradas, com traficante, com droga, comprava e vendia. Nessa época eu não acreditava em nada em Deus, não conhecia, ninguém falava para mim da existência dele. Eu não fui criada numa família que me ensinava práticas de Deus, então eu estava assim perdida mesmo. Para mim, por isso que eu queria me matar, porque para mim eu não tinha mais jeito, não conseguia viver sem a droga. Ao mesmo tempo, nessa época, eu não queria mais a droga, mas não sabia como que eu ia viver sem ela. Chegou um momento em que aquela forma de viver se tornou insustentável para Edson, e o desejo de mudar começou a ocupar mais espaço na mente dele. E num dia comum, ele passou em frente a uma igreja e sentiu no coração dele que deveria entrar. Eu vi aquele culto, eu comecei a chorar. Quando acabou o culto, eu chamei o pastor. Eu falei, eu quero conhecer esse teu Deus que tu tá falando. Se for verdade que tu tá falando, esse teu Deus vai ter que mudar a minha vida.
Aí eu tava cheio de guia no pescoço e falei pra ele, ele perguntou pra mim, tem coragem de arrebentar essas guias? Eu falei, eu tenho. Tirei as guias, tirei os contregum, aí falei pra ele, só tem um problema. Eu joguei a arma em cima do altar. Aí ele falou, não tem problema não. Eu quero que você venha nesses dias aqui, abre mão das esquinas, abre mão de amizades antigas. Eu comecei a obedecer. A recaída faz parte do processo de mudança. Após passar 6 meses sem nenhum tipo de droga, Edson teve uma recaída. Mas ele não se acomodou e foi buscar ajuda nos Narcóticos Anônimos. E foi ali que os caminhos de Edson e Roberta se cruzaram. E ali na nossa guerra, dois ex-usuários, 2 tentando parar e a gente não conseguia. A gente, na força do braço não dava. Dizia que era uma doença, que não tinha cura, que o fim era o cemitério. E eu já tinha aqueles 6 meses que eu fiquei na igreja, eu falei, tem cura sim, existe um Deus que cura. Basta a gente se dedicar a Ele e obedecer. Mesmo tendo conhecido a Deus e se tornado uma obreira bíblica, Roberta também passou pelo processo de recaída. Nesse meio tempo, 4 anos que a Roberta tinha sido obreira, ela se afastou. Isso aí foi uma guerra muito grande. Para mim foi muito grande essa guerra, porque eu de obreiro, ela de obreira, e ela se afastou e eu recebo um telefonema do traficante, que a gente ajudava esse traficante a conhecer o Evangelho, que a gente evangelizava. Ele falou, obreiro, tem uma notícia para te dar. Sua esposa está aqui em cima usando droga, veio de outro morro. Eu já proibi todo mundo de vender droga para ela. Aí eu levantei assim, olhei para Deus, falei para ele, segura ela aí, não deixa ela descer do morro, tô indo aí agora. Aí eu subi o morro, cheguei lá, encontrei minha esposa drogada, bêbada, largada, né? Como um drogado fica. Aí o meu marido me perguntou, você quer Jesus ou quer o mundo? Aí eu falei que era o Jesus, que era diferente das outras vezes, que as outras vezes eu estava lá no fundo de poço, eu não conhecia, eu não sabia da existência de Jesus. E dessa vez eu sabia que existia Jesus, eu sabia do tempo que eu tive com Jesus, o quanto que ele me trazia a verdadeira paz. Após anos de luta, Roberta finalmente pôde experimentar a verdadeira paz. Aí eu me libertei das drogas, começamos a fazer o trabalho de novo de Deus, né? Mas estava faltando algo ainda, né? Então eu assistindo na televisão, comecei a assistir a Novo Tempo, né? E ali eu comecei a ouvir a palavra de Deus, a ouvir sobre o sábado, a ouvir sobre a morte, né? Que a gente ia para um descanso, sobre a ressurreição, sobre a volta de Jesus. Roberta conta que foi como se tirasse uma viseira dos olhos e de uma hora para outra conseguiu enxergar a Bíblia por completo. Mas o esposo não aceitava a mudança de denominação. Depois de muita angústia e joelho no chão, Roberta conseguiu convencer Edson a estudar a Bíblia com ela. E daquele dia em diante, o casal passou a viver uma nova experiência com Deus. E mais mudanças vieram. Quando eu conheci a Deus, eu falei, quanto tempo que eu perdi. Mas para Deus tudo tem o seu momento certo. E eu sempre falo assim, pô, se esse cara fez isso tudo lá no mundão, que eu arrastava muita gente para as drogas. Eu levei muitas pessoas, amigos, que iam usar droga. Então eu falei para Deus, se o diabo me usou tantas vezes para fazer pessoas usar droga, o Senhor vai ter que me usar bem mais para ganhar alma, tirar essas almas do mundo das drogas, do mundo da prostituição. Foi isso que eu coloquei na minha cabeça, até hoje eu faço isso. Mesmo passando por momentos desafiadores para abandonar o vício, Edson e Roberta desfrutam da alegria da melhor decisão que eles já tomaram na vida deles. Escolher a Jesus, ter essa esperança na vida. E eles pegam esse evangelho, essa palavra, e repassam para jovens, adultos, pessoas na comunidades e, principalmente,
aqueles que estão na mesma situação que eles já estiveram um dia. Vida com Deus é uma sociedade. Tu faz a tua parte que Deus vai fazer ali. Porque geralmente as pessoas querem só as bênçãos, mas não quer o abençoador. Mas assim como ele mudou a mim, mudou a Roberta, vai mudar você também. Só depende de você. Você tem que obedecer. Servir a Deus é isso. É obedecer, não questionar. Hoje a gente tem paz, a verdadeira paz. Hoje a gente usa os 8 remédios, né? Mas principalmente a temperança e a confiança em Deus. Foi muito bom acompanhar a história dessas pessoas que tiveram a vida transformada através de mudanças de hábito. Muito legal, não é? Emocionante, com certeza. E além do estilo de vida, também tem um propósito, uma missão. Você sabe para que você foi criado? Para quem? Deus, o nosso Criador, nos deu os 8 remédios da natureza. Você tem utilizado no seu dia a dia? Faça essa pergunta para mim e para você também. A gente tem valorizado os 8 remédios naturais? Exatamente, Sara. Muito boa a sua pergunta. O que é que você vai fazer com todo o conhecimento e aprendizado que você recebeu essa semana? Sabe, você merece chegar no amanhã com disposição, com saúde, com felicidade. E o seu amanhã pode começar hoje. Hoje mesmo. Mude aí seu estilo de vida, os seus hábitos e conte conosco aqui no Vida e Saúde.